nossos cumprimentos a todo o público que acompanha as redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Nossos abraços e todo o nosso apreço a todos os nossos queridos companheiros de jornada. Iniciaremos os trabalhos com as nossas irradiações. As irradiações são este momento onde nós vamos expressar os nossos melhores sentimentos, para que através do pensamento possamos visitar os lares, companheiros, hospitais, creches, asilos, levando a esses irmãos todo o bem que eles precisem, toda a paz que eles necessitam. Iniciamos assim esta caravana de luz, tendo como guia o nosso Mestre Jesus, visitando todos os lares dos nossos queridos irmãos, para que esses lares recebam a luz da caridade do Pai Maior. Possam esses lares, meus irmãos, serem varridos às discórdias e dissensões e insatisfações, e possa se instaurar uma atmosfera de respeito, de afetividade e de amor entre todos. Pedimos pelos hospitais que neste momento combatem essa pandemia, médicos e enfermeiros que lá atuam, que possam cumprir a sua missão com esse devotamento. Todos aqueles irmãos que lá se encontram, passando por essa provação, possam ter na resignação e na esperança e na fé maior do nosso Pai, do seu aconchego, do seu amparo. Rogamos por todos os irmãos que vivem as ruas, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, que se encontram nas cadeias reclusos, tudo de acordo com a sua necessidade seja atendido, seja cada irmão acolher no seu coração a bondade e a paz do Pai Maior. E assim, meus irmãos, rogamos por toda a humanidade que passa neste momento por esta provação expiatória desta pandemia. Desta pandemia que tem como finalidade acentuar em nós a humildade e a caridade. Este sentimento de pensar no outro, de socorrer o outro. Possamos aprender essas lições, agradecendo ao Pai Maior e ao Mestre Jesus. Fiquem todos na paz do Mestre e do Pai Maior. Queridos irmãos, que todos sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Que essa espiritualidade superior responsável por este trabalho nos ampare, ampliando a nossa capacidade de entendimento, para que possamos bem entender e compreender o aprendizado de hoje, seja aprendendo coisas novas, seja recordando, relembrando aquilo que nós já sabemos. Mas o mais importante de tudo é nós colocarmos esses conhecimentos no dia a dia da nossa vida. Tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita serve para o nosso dia a dia. Serve para nos esclarecer, nos orientar, para nos consolar diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos obstáculos que cada um de nós precisa enfrentar e vencer na presente existência. O assunto em estudo hoje, irmãos, é muito importante, por se tratar do nosso interno, do nosso bem-estar, das nossas esperanças de felicidade. O nosso tema de hoje é sobre o amor. Muito se fala, muito se espera desse tema, mas, acima de tudo, nós precisamos ter uma ideia
mais clara sobre esse universo que nós chamamos de amor e que tantas e tantas vezes nós desconhecemos muito a esse respeito. Esta é a nossa proposta de hoje. É conhecer mais, avaliar essa questão, conhecendo os caminhos de desenvolvimento. E o mais importante, onde nós estamos situados no degrau dessa escalada que nós chamamos de amor. O trabalho foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Sexo e Evolução, Depois da Morte, Estudos Espíritas, Loucura e Obsessão, Páginas de Leon Denis, Vinha de Luz, o livro Você e a Renovação Espiritual, Os Caminhos do Amor, Rumos Doutrinário, Marta e palestras do Haroldo Dutra Dias, de Arthur Valadares e Maíse Braga. Nós, espíritos imperfeitos que somos, estamos iniciando os primeiros degraus em direção do aprendizado do amor. Todos nós vamos subindo os degraus dessa escalada aos poucos, através dos milênios, realizando a nossa evolução. E neste caminhar, irmãos, nós vamos aprendendo a conhecer vários tipos de amor. Vamos estudar alguns ao nosso derredor. Amor de mãe. Dizem os espíritos que o amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude. Como função do instinto, existe também no reino animal, mas aí ele se limita às necessidades materiais. Isso significa que quando o animal ele se torna apto a se manter sozinho, a mãe já não se ocupa mais dele. O seu papel já foi cumprido. Entre os seres humanos, os laços são muito mais fortes, duram uma vida inteira e sobrevivem ao fenômeno morte. Quando aparece na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação àqueles que a vida lhe situou como filhos consanguíneos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, ela atinge o grau de virtude e é o bem mais precioso que qualquer um de nós pode obter na situação de recém-encarnado, porque representará um importante passo na sua aprendizagem do amor, que é a meta da encarnação. Outro amor, irmãos, que nós sempre ouvimos falar, amor livre. O amor livre, constituindo as relações sexuais irresponsáveis, é um costume milenar da humanidade, somente com a diferença de que na atualidade tomou proporções gigantescas, transformando-se em costume não criticado e até aprovado pela família, pela sociedade. Amor livre é a relação sexual sem compromisso, sem vínculo jurídico e afetivo duradouro, tendo por única finalidade a satisfação dos desejos e instintos sexuais, seja por parte do homem ou da mulher. Neste relacionamento de prazeres inferiores, momentâneo e passageiro, nem o homem nem a mulher se interessa pela formação de laços afetivos que possa trazer uma vida conjugal responsável e permanente. Nessa ligação, não entra o sentimento sincero de ambos os parceiros, eles nem procuram desenvolvê-lo. O romance amoroso existe e durará enquanto o desejo físico entre eles forem bastante fortes. Do contrário, havendo a diminuição da atração e dos desejos sexuais, acaba a frágil união, surgindo a separação natural. A expansão do amor livre é também resultado da divulgação da filosofia materialista, que ensina a buscar o máximo de prazer enquanto existe vida, saúde e tempo, não importando os meios para chegar-se aos fins que se deseja. A prática do amor livre, ela pode atender aos desejos e sensações inferiores da criatura, mas não fará bem para a alma de ninguém.
porque todo o coração somente alimentará alegria através da afeição que garante a estabilidade emocional e psíquica. Se conseguirmos um diálogo franco e aberto com os nossos filhos, nós podemos apresentar-lhes essas informações sobre sexo e responsabilidade e falar com eles a questão tão discutida e propagada do amor livre. O melhor caminho é o uso da sexualidade com a consciência dessa responsabilidade. E é a atitude responsável dos jovens enamorados que mostrarão aos espíritos a eles ligados que haverá uma oportunidade para a reencarnação mais à frente, em condições mais favoráveis ao bom êxito do projeto que os traz de volta à vida física. Amor vulgar. O amor vulgar, ele está ligado a tendências neuróticas que diminuem a sinceridade e aumenta o egoísmo. Desse estado mental, irmãos, surgem simulações inconscientes, onde as simulações de amor elas são frequentes e variadas. Sentimentos e impulsos se misturam para se conseguir satisfações egoísticas e doentias com o mínimo de atrito. Por exemplo, as expectativas de explorar uma pessoa fraca ou fútil para orientar a própria vida. Ao invés da pessoa dizer, a pessoa diz uma para outra, eu preciso de você, quando que ela deveria dizer, eu te amo. O desejo de explorar o máximo, do próximo para conseguir vantagens por meio dele. Outra questão é a necessidade de conquistar alguém como forma de autoafirmação através da vitória sobre a fraqueza alheia. A necessidade de viver sadicamente dentro de outra vida, induzindo prejuízos ao menos psíquicos, que causam a satisfação do seu autor. Outra questão, a necessidade de ser admirado, elogiado, permanecendo como o centro das atrações. A necessidade ansiosa de afeto, de aprovação, de atenção, sem troca. Por isso, qualquer pessoa serve para atendê-la, sendo abandonada quando surge outra tida como mais afetuosa, mais conveniente. Outra questão, irmãos, a dependência emocional, ela leva muitos interiormente solitários, vazios, inseguros e angustiados a buscar apoio através da união com outros, fugindo de si mesmos e a completar as suas lacunas afetivas, dizendo amar os associados, aos quais fazem uma série de exigências se tudo não correr a contento. Outra questão, a utilização do outro para a satisfação sexual sem considerar as necessidades dele. Os sentimentos e impulsos desse falso amor acabam um dia, vindo daí à superfície uma grande hostilidade, dando a impressão de que o amor ele se transforma em ódio. Não é bem assim. Já estava no fundo da mente, mas contido enquanto as necessidades doentias eram atendidas pelos parceiros. Aí a hostilidade surge como reação à frustração, pois ela sempre existe nesse tipo de relacionamento emocionalmente insatisfatório. Amor legítimo é um sentimento que se manifesta em todas as atitudes da pessoa e não somente em relação a determinadas pessoas, caracterizando-se por um real interesse pela necessidade dos outros. A diferença entre o amor genuíno, que é o amor evangélico, e o amor no sentido vulgar, que é o humano inferior, reside em que no evangélico o sentimento pelo próximo supera tudo mais, e no vulgar
prevalece o atendimento às necessidades doentias do espírito, ou seja, alcançar seguranças e autoconfiança, reduzir a ansiedade, gratificar impulsos compulsivos. Temos entre um e outro numerosos degraus entre esses dois extremos. Amor poderá ser uma reação despertada pela gratidão por outra, por uma gentileza ou atenção recebida, ou despertada pela esperança que a outra pessoa faz nascer. Aos olhos do desajustado, ser tratado com suavidade pelo outro que pareça mais seguro, faz surgir a esperança de ser estimado por ele. A incapacidade, irmãos, de amar dessas pessoas é notória, pelo desprezo manifestado, pela personalidade, pelas limitações, necessidades e desejos de desenvolvimento do companheiro, fato incompatível com o verdadeiro amor, que faz bem, que se sacrifica sem esperar retribuição. O indivíduo, ele agarra-se a quem possa atender à necessidade ansiosa de afeto, mas a hostilidade aparece, se for despertada, sob a forma de exigências, de ciúmes, de inveja, de recriminações, de azedume. É certo que o sujeito, ao mesmo tempo, ele ignora sua própria incapacidade de amar e apresenta sentir um grande amor pelo outro. Se vê bem claro o quanto há de necessidade doentia e de hostilidade guardadas nesses amores violentos, apaixonados, exclusivistas, ciumentos, absorventes, possessivos. Amor verdadeiro. O amor verdadeiro é, por sua própria natureza, o oposto do egoísmo. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, o caracterizou melhor ao falar da fé, da esperança e da caridade. Do que ele escreveu, podemos dizer que o amor é paciente, é bom, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se envaidece. O amor não procura seus próprios interesses, não se irrita, não concorda com a injustiça, suporta todas as coisas, crê em todas as coisas, espera por todas as coisas e resiste a todas as coisas. Ele permite que as pessoas envolvidas vejam o valor uma da outra, compartilhem experiência, encontrem significado nas tarefas simples da vida em comum, encorajam-se mutuamente a serem elas mesmas, sem fingimentos. Amor espiritualizado é o fruto da dedicação e do esforço da criatura em educar-se a si mesmo, dominando o seu orgulho, o seu egoísmo, para amar sem se preocupar em ser amada. O amor espiritualizado, ele começará a surgir com o desenvolvimento das sementes das virtudes, a humildade, a bondade, a paciência, o perdão, a tolerância, a indulgência, a ternura, a delicadeza, o entendimento e o respeito. Sem os tesouros da fé sincera guardadas no cérebro e no coração, essas plantas divinas não germinarão na alma. Não basta ficar esperando pelo amor do companheiro ou da companheira. O importante é amar, sem exigências, a fim de materializá-lo no dia a dia da convivência conjugal. Irmãos, Deus criou o homem para a felicidade. Entretanto, para alcançar essa felicidade, o homem tem de amar. Tem de sentir dentro do coração os impulsos espontâneos do bem em suas múltiplas manifestações, porque tudo quanto existe, por ser obra de Deus, é expressão do amor divino. Todos nós, irmãos, temos a semente do amor plantada em nosso íntimo. Precisamos aprender que ela lá se encontra e trabalhar para fazê-la germinar. O amor é a lâmpada maravilhosa que ilumina a consciência, é o elixir da eterna beleza, é o filtro do esquecimento de nós mesmos.
e que cria ao mesmo tempo em nossas almas sentimentos de mais justiça e igualdade para a grande família humana. Em quase todas as situações dramáticas que vivemos, estamos trazendo para junto de nós aqueles que desprezamos. Nossos adversários invisíveis e até os visíveis nada mais são do que as almas que nos amaram e que foram de alguma forma traídas por nós. Agora nos cabe recomeçar, refazer esse destino. Às vezes são nossos filhos, nossos netos, foram nossos pais, e nos reencontramos sempre. Mudamos a aparência, mas somos sempre os mesmos atores. Os palcos não mudam como imaginamos. Reencontramos o nosso passado, principalmente nos nossos laços de afeto. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser, com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade o amor ele se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O princípio da vida universal proporciona à alma em suas manifestações mais elevadas e puras a intensidade da radiação que aquece e traz vida a tudo ao seu derredor. Amor é uma força interminável, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Os espíritos, quando nos falam de esperança e amor, estão sempre a nos dizer que não importa o que aconteça, essa é a nossa oportunidade de ouro para nós que estamos encarnados. Às vezes nós queremos nos omitir, nos afastar, queremos fugir daquilo que está acontecendo conosco, mas a vida não deixa. Nós precisamos nos posicionar positivamente, lutar por uma vida melhor, acreditar no amanhã, não só por nós, mas para quem vier depois de nós. E muitas vezes seremos nós mesmos retornando para mais uma vida física. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição, irmãos, de servir na execução da vontade do Pai, em qualquer região que permaneçamos. Chico uma vez disse para Emmanuel que quando Emmanuel se aproximava dele, ele sentia a sombra que trazia em si, e isso o incomodava algumas vezes. E Emmanuel lhe disse para não se preocupar, que ele sentia a mesma coisa quando ia às altas esferas buscar trabalho para os dois. Quando estava com as almas iluminadas, ele se sentia como um crocodilo. E era Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Por isso, irmão, todas as vezes que os amigos espirituais nos inspiram lições, é para nos incentivar, nos dizer que só o amor ele vai cobrir a multidão de todas as nossas dificuldades. Estamos na Terra para aprender a amar verdadeiramente como Jesus nos mostrou. Não o impulso que nos leva para uma ou mais pessoas, mas o sentimento que nos leva a respeitar, interessar-se, auxiliar qualquer ser humano, que nos leva a sentir em todos os mesmos direitos básicos, que vai na direção da solidariedade, da cooperação e do interesse social. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, querendo para ele o que nós queremos para nós. Por isso, impulsos e sentimentos egoístas estão fora do conceito evangélico de amor, sendo um falso amor. No amor legítimo, o indivíduo sente pelos outros. No amor vulgar, o sujeito só sente a si mesmo, tratando os demais como objeto que pode utilizar para diminuir as suas ansiedades e as suas necessidades. O anseio, o desejo, a vontade de servir ao próximo, irmãos, é um sério sinal de amor genuíno. Emmanuel
faz observar que amar o próximo como a si mesmo é um dever que dispensa a compreensão alheia. Nós temos de fazê-lo apenas por motivos íntimos. Ao contrário, o amor como novo mandamento, ele estabelece o reinado da fraternidade legítima entre os discípulos do Cristo, havendo nos seus ambientes quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e quem se sinta amado, quem faça o bem e quem saiba agradecer. Possuir amor legítimo é muito mais do que desejar ajudar os outros. É ter um sentimento que se manifesta em todas as atitudes exteriores, inclusive com relação ao próximo. Amor no olhar, no sorriso, no pensar. O princípio do amor inclui o da justiça, ou seja, devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, em termos de igualdade. Outro princípio do amor evangélico manda fazer ao outro somente o que quer que ele nos faça, deixando claro aqui o princípio da justiça. Então, irmãos, a ética do amor ela encerra dois princípios, o da igualdade e da justiça. O amor sentido e vivido desta forma leva com ele a benevolência, a beneficência e a justiça. Nesse sentido, o amor é a base de toda a instituição moral da vida humana. O amor é a solução para os nossos destinos. Jesus ele nos fez a proposta de sermos felizes fazendo os outros felizes. Ele veio nos falar do maior amor de todos, que é o amor de Deus por nós. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele nos impacta. E nunca mais nós seremos os mesmos. Por exemplo, Maria Madalena foi para o leprosário ensinar crianças que lá viviam separadas da sociedade, entre outras tarefas. Pedro, de pescador, virou pescador de homens. Saulo, de perseguidor do Cristo, foi o seu maior divulgador. Jesus quer de nós, irmãos, uma vida nova, que mudemos nossas ações, trabalhando pelos outros, ajudando, amparando os que precisam. A terra é o hospital-escola que precisamos. Depois haverá outros mundos neste caminho de evolução do espírito. Temos que ter equilíbrio em nossa vida. Temos que cuidar do corpo como se nós fôssemos precisar dele por uns 200 anos. E da alma como se nós fôssemos morrer agora. Este é o verdadeiro equilíbrio para poder chegarmos ao outro lado da vida e desta vez, talvez pela primeira vez para nós, contar uma boa história. Não de vitória total, mas parcial, principalmente sobre nós mesmos. Tudo começa e acaba portas adentro do nosso coração. Não há ponto final para o amor, porque o amor é vida, e vida é eternidade. Os amigos espirituais nos dizem que na carne, sejam quais forem as nossas lutas, é a hora sagrada da nossa transformação. Hoje estamos plantando e também estamos semeando. Que as nossas sementes sejam de imenso amor. Irmãos, diz um conto israelita que um jovem foi visitar um sábio conselheiro e lhe falou sobre as dúvidas que tinha a respeito do amor. O sábio escutou, olhou nos seus olhos e lhe disse apenas uma coisa: ame, e se calou. E o rapaz então interveio: mas ainda tenho dúvidas. Ame, disse-lhe novamente o sábio. E diante do desconcerto do jovem ali parado, depois de um breve silêncio, o sábio continuou: meu filho, amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é dedicação, é entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que lhe faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue
e cuide. Esteja preparado, porque haverá pragas, haverá secas e também excesso de chuvas. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame aceitando, valorizando, respeitando e dando afeto, dando ternura, admirando e compreendendo. Simplesmente ame. Sabe por quê? Porque a inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te torna arrogante. A riqueza te torna avarento. A pobreza sem o amor, ela te torna orgulhoso. A autoridade sem o amor te faz tirano. O trabalho sem o amor, ele te faz escravo. A simplicidade sem o amor te deprecia. Então a vida, irmãos, sem amor não tem nenhum sentido. Simplesmente ame. Luz e paz para todos nós. Vamos agora, meus irmãos, realizar a prece. Diante da exposição realizada, possamos todos nós ter a reflexão da mente e o coração, com o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Pois o Pai Maior, na sua lei de amor, nos ama imensamente. E o Mestre Jesus, este guia e modelo da humanidade, junto a nós se faz através dos seus mensageiros. Possamos nós agasalhar no íntimo de nosso coração toda essa paz, todo esse bem que o Pai Maior derrama sobre todos os seus filhos. Que assim seja.